Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom galera, hoje eu vou trazer para vocês um livro que eu estou lendo que é incrível. Ele é uma indicação do Luciano Subirá. Ó. Deixa eu ver se dá para dar um foco nele aqui. Não sei se vai estar ao contrário, acho que não. Ele é o Kryptonita do John Bevere. Eu encontrei o Luciano novamente, sempre quando encontro ele. Livro novo, olha, até dá um visto porque ele parafraseou, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu não sei como que fala direito esse livro. Aí ele escreveu assim: Lucas, mergulhe fundo em Deus, subirá. Ó, para vocês verem aqui nessa parte de trás aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar um foco. Não sei se vai dar para vocês verem, porque eu tô usando a câmera frontal. Mas tá vendo aqui, ó, Luciano Subirá. Ele vai dizer assim, ó: Kryptonita é um livro poderoso que nos desperta a buscar o melhor de Deus e trata-se com sinceridade a questão do pecado. É uma combinação de alinhamento profético e doutrinário para a nossa geração. Então eu vou falar um pouquinho desse livro, galera. Eu não terminei ele ainda. Ele é indicação do Subirá. E eu terminei o Graça Transformadora, já trouxe até um videozinho, né? Dá uma olhada na aba lá do canal, na aba de início, vai estar o livro do Graça Transformadora que eu fiz. E esse daqui é o segundo livro também que eu estou lendo. Eu terminei o Graça Transformadora. E eu estou lendo um outro livro também que eu vou trazer para vocês. Lembrando que eu já trouxe aqui para o canal o Graça Transformadoras e o Matando o Dragão. Esse daqui é o terceiro, se eu não me engano. Esse é o Kryptonita, do John Bevere. Ele foi parafraseado pelo Luciano Subirá, se eu não me engano. Ele traduziu para o português, né? Para quem não sabe, John Bevere, ele fez o livro em inglês e o Subirá, junto com a Orvalho.com, traduziram ele. Então, sem mais delongas, vou pedir para você já se inscrever, ajuda bastante a gente a bater a meta dos 600 seguidores, 600 inscritos. Ativa o sino para todos, para você não perder as novidades. A gente vai se esforçar para ter mais constância na postagem aqui dos vídeos. E deixa o like agora, já para você não se esquecer. E é isso aí, sem mais delongas. Já se inscreveu? Se inscreve aí para ajudar a gente. E bora lá pro vídeo. Bom, galera, vou pedir para você já deixar um comentário se caso você conhece ou não esse livro. Se você conhece, deixe aí o comentário qual é a parte que mais chamou a sua atenção. E se você não conhece, eu te indico muito. Vou falar algumas coisinhas dele. Ó, uma das coisas que é bem importante é que esses livros, geralmente eles têm algumas indicações de algumas pessoas que são importantes. Deixa algumas frases antes sobre o que eles acharam do livro, né? Por exemplo, antes de eles postarem antes do John Bevere postar o vídeo, né? O vídeo não, desculpa, compartilhar o livro, colocar ele nas prateleiras, ele passou por alguns pastores, algumas pessoas, né? Irmãos da fé, que leram o livro antes para ver se está tudo ok, etc. Dar algum feedback. E teve um irmão aqui, né? Ele é da igreja ele é pastor da igreja Passion City, fundador da conferência Passion. Se eu não me engano, eu acho que ele é o mesmo que tem um ministério chamado Passion, né? Que eles cantam em espanhol. Eu não me lembro mais ou menos o nome, mas pelo nome Passion, eu lembro de uma música que tem um ministério que se chama Passion. Eu acho que são eles, mas não é certeza. Mas ele vai falar assim, sobre o livro, né? Que ele leu o livro. É o Luigi Giglio. Parece até mexicano, né? Deve ser lá da Passion, que é da música. Tem uma música que fala, né? Que tu sangre. Só que eu não lembro muita música, eu lembro mais ou menos o refrão, que fala, tua graça me resgatou, né? Ele vai falar, glorioso dia, né? Glorioso dia. E ele vai falar em espanhol, né? Eles cantam em espanhol. Ele vai falar assim sobre o livro: é persuasivo, cheio do Espírito Santo, poderoso. Kryptonita estremece a força sufocante do pecado habitual, com um fervor alimentado pela graça e a verdade. Creio que este livro
ajudará a guiar uma geração na qual a verdade é relativa. Desculpa. Creio que este livro ajudará a guiar uma geração na qual a verdade é relativa e a obediência é desconhecida, a fim de alegrar-se no Deus que não se conforma com nada menos que o nosso melhor absoluto, liberdade nele e entrega a ele. Cara, muito bom a frase que ele deixou aqui. Tem algumas coisas que eu tinha me chamado, algumas partes me chamou muita atenção, porém eu não consegui passar o marca-texto em tudo, porque, cara, eu fui devorando esse livro aqui, tanto é que eu, sem querer aqui, até eu tirei da marcação. Galera, olha aqui, para quem não sabe quem é o John Bevere, ó, tem ele aqui, ó. John Bevere, conhecidíssimo. Tem um outro livro dele que mais para frente eu vou ver se eu trago ele para aqui, para o canal. O nome do outro livro dele também, a gente já vai falar um pouquinho mais do Kryptonita, tá, galera? É um livro que ele vai falar aqui, ó, A Isca de Satanás. Ó, dá para vocês verem aí. Esse daqui é um outro livro que eu também vou querer ver muito. Só para dar uma sinopse, galera, esse livro dele também, que é A Isca de Satanás, ele vai falar, ele é um livro best-seller, né? Ele vai falar assim, ó, ele revela como ficar livre da ofensa e escapar da mentalidade de vítima. Este livro inclui um testemunho de pessoas transformadoras, além de apresentar um texto novo e fresco, contendo as mesmas verdades transformadoras que transformaram tantas vidas. Aí ele vai ter esse livro Iscas de Satanás e também vai ter um devocional também, ó, o outro livro, que ele vai ser um devocional. Aí no devocional vai ser a Isca de Satanás devocional. Aí vai falar assim, o devocional, ele complementa o livro, né, que eu acabei de falar para vocês, que é a Isca de Satanás. E ele vai falar assim, que ele oferecendo material de estudo e reflexão para seus momentos devocionais com Deus. Então também fica a indicação desse outro livro do John Bevere. Galera, falando um pouco do Kryptonita, provavelmente não vai ter eu acabei esquecendo de pegar o marca-texto para marcar as partes que eu achei mais importante, então vai ser mais no espontâneo aqui, tá? Eu vou traduzir aqui com as minhas palavras, tá? Bom, a primeira coisa que esse livro vai abordar, que é muito importante, ele vai falar sobre o pecado. E ele vai falar de uma forma que, cara, tá abrangendo a minha mente, tá explodindo a minha mente. Tanto é que quando eu falei com o Luciano, ele falou que esse foi um dos livros que transformou a vida dele. E eu fiquei muito curioso, né? Eu falei, cara, então eu tô no caminho certo, né? Se o Subirá indicou e falou que esse livro transformou a vida dele, então eu tô no caminho certo. Bom, uma das coisas que ele vai falar, o John Bevere vai falar nesse livro, referente ao pecado, ele vai falar uma coisa que é muito importante, né? São coisas que algumas a gente já ouviu, né, no decorrer da caminhada, porém ele vai carcar fundo, né? Por exemplo, ele vai falar referente ao pecado que não afeta somente a mim, mas principalmente o corpo de Cristo, ou seja, o meu pecado não afeta só eu, mas toda a igreja. Por quê? Porque a gente faz parte de um corpo, a gente é membro de um corpo. Ou seja, se eu bater o meu dedão, não é só o meu dedão que vai se machucar, não é só o meu dedão que vai sentir a dor, mas todo o meu corpo vai sentir a dor do meu dedão latejando. Então a mesma coisa é a gente. Se um irmão, se um membro da nossa igreja pecar ou estiver passando por alguma situação, todo o corpo de Cristo vai estar passando, vai estar sentindo isso. E ele fala que o pecado é a mesma coisa. E puxando, depois a gente volta nessa questão, agora puxando para outra questão também, que ele vai abordar por que não acontece os mesmos milagres que aconteciam lá em Atos, na época, no Novo Testamento. Você vê, a gente lê o Novo Testamento, cara, é muito absurdos. Acontece, tipo, milagres enormes de coisas que você fala, meu, como é que poderia acontecer de, tipo, cara, o paralítico andar, a sombra de Pedro curar, sabe? Coisas, milagres sobrenaturais. Você fala, meu, a gente não consegue imaginar isso acontecendo hoje em dia. Claro que acontece,
Mas assim, o jeito que é escrito algumas coisas que acontecem na Bíblia, você fala, meu, imagine se acontecesse isso hoje em dia. E o John, ele incentiva muita gente. Ele começa a explicar como que isso acontecia, porque a gente olha para os nossos dias atuais e aí ele pega e fala assim, por que que a gente não vive tanto aquilo que os discípulos viveram? Né? Esse boom de milagres sobrenaturais. E aí ele começa a explicar que, por exemplo, a gente tem a falsa noção de que a gente precisa ser bem dotado, precisa ter um bom estudo, precisam ter uma boa referência, etc. Tudo isso é muito bom, porém, isso não é o mais importante, porque os discípulos de Jesus, eles não eram pessoas que eram relevantes antes de Jesus chamar eles. Tanto é que um era pescador, um era cobrador de imposto, e até vai ter um versículo que vai dizer que antes de Cristo nos chamar até a gente não era pessoas tão relevantes, tão importantes no mundo afora. E o legal é que também ele vai falar que, né, tem uma parábola, né, dos trabalhadores também, que ele vai chamar os jovens, né, que estavam à toa ali na praça, e ele vai chamar eles para participar do reino. E trazendo para os dias atuais, o John ele pega um pouco disso que eu acabei de falar, e ele fala que os discípulos são pessoas simples, porém o fato de eles viverem essas coisas sobrenaturais, mesmo sendo pessoas simples, sem nenhum diferencial sobrenatural, é porque o start que fez com que isso acontecesse, esses milagres, foi o fato da fidelidade e da obediência que eles tinham pelo Evangelho e pelo aquilo que Jesus deixou de legado para eles. Então, ele fala que a chave para que a gente venha viver essas coisas e coisas maiores, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, é a obediência. Então, a obediência à palavra, a obediência àquilo que Cristo falou e fala com a gente é crucial para que essas coisas venham acontecer nos nossos tempos. E ele também vai falar que não é impossível isso, e na verdade, lá em Joel 3, fala que nos últimos tempos, na volta de Cristo, quando estiver próximo da volta dele, vai acontecer milagres maiores do que aconteceu lá em Atos. Então a nossa expectativa tem que, na verdade, crescer, porque aquilo que a gente lê no Novo Testamento, aqui na nossa era atual, vai acontecer coisas ainda maiores. Então, o que a gente precisa fazer é focar, se santificar cada vez mais. Não se santificar no sentido também só de querer ver esses milagres, mas também de que Deus ele é digno de toda a nossa adoração com a nossa vida, né? Porque a adoração não é somente a gente cantar, mas na verdade a nossa maior adoração é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E quando fala de corpo, é o nosso corpo físico, quando fala de alma, é dos nossos sentimentos, né? Então a gente adorar a Deus em todos os lugares, com tudo que somos, é uma das formas principais para que esse avivamento, esses milagres que os discípulos viveram, venham acontecer em uma potência maior nos nossos dias atuais. E uma das coisas que ele vai falar sobre esse livro, né, o porquê que se chama Kryptonita, né? Kryptonita, ele pega uma relação do Superman, né, do super-homem, que o super-homem ele tem um problema, né? Ele tem vários poderes, né? Tem laser, o famoso homem de aço, de ferro e etc. Porém, ele tem uma fraqueza, e a fraqueza é a kryptonita. E a kryptonita nada mais é do que uma coisa que tem lá na Terra, onde ele nasceu. E o Superman, ele é um cara super forte, porém, quando ele está perto da kryptonita, ele se torna tão fraco a ponto de ser mais fraco do que um humano normal. Então, para você ver o poder que a kryptonita tem de afetar o Superman. E ele usa essa relação da kryptonita que afeta o Superman e ele coloca o pecado como se fosse uma kryptonita para o cristão. Então, ele começa a explicar que o pecado, ele na vida do cristão, na nossa vida, ele vem para nos derrubar de tal forma que a gente fica mais fraco, mais desgraçado, né? Desgraçado é aquele que é sem graça, né? Sem a graça do Senhor, de forma que a gente fica pior do que antes que a gente não conhecia Cristo. Tanto é que é uma coisa que eu vou falar que
eu creio que é do Senhor, né? Não é, nem sei se está no livro, vai falar também naquela parábola lá, onde que fala que aqueles demônios que estavam numa casa e depois eles saíram, né? Aí Jesus fala que essa casa depois ficou arrumada, né? E depois esses demônios voltaram para ver se tinha alguém na casa e não tinha mais ninguém. E aí esse demônio ele volta para essa casa e traz mais 10 piores do que ele. E essa alusão está falando do Espírito Santo, de que quando a gente vem para o Senhor, ele arruma a nossa vida, arruma a casa que é a gente. Porém, quando a gente rejeita o Espírito Santo, rejeita a obra dele, rejeita a palavra dele, rejeita os conselhos, rejeita a disciplina, a correção, ele acaba saindo da gente. Aí a gente acaba saindo da igreja. E o problema de tudo isso é que quando a gente sai dos caminhos do Senhor, a vida que a gente tinha, os espíritos malignos que nos cercavam, ele, além de voltar, ele traz mais espíritos malignos piores do que ele. Então esse é o problema de você sair da igreja, esse é o problema de você ser desigrejado, porque a palavra do Senhor diz que ele vem buscar a igreja. Então não tem como ser igreja sozinho, não tem como ser o corpo de Cristo sozinho. Na verdade eu sou só membro, então eu me torno corpo de Cristo quando eu estou em comunhão com os santos, com os irmãos. Por isso que é importante a Santa Ceia também. E eu queria deixar essa sinopse desse livro aqui para vocês. Se você já conhece esse livro, se já leu, deixe um comentário. Se você não conhece, deixe aí suas perguntas, suas dúvidas, o que você achou desse vídeo. É uma sinopse bem simples, tá? Eu tô aqui compartilhando aqui um pouco de tudo aquilo que eu tô aprendendo, né? Tem muita coisa no livro, tem muita coisa boa. Então eu vou compartilhar com vocês aí, na medida do possível, aquilo que tem mexido comigo. Então eu espero que de alguma forma tenha te motivado, Deus tenha falado com você alguma coisa boa. E eu aconselho demais que você venha ler o Kryptonita do John Bevere. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino para todos para não perder as novidades. Vai ter mais livro que a gente vai trazer para vocês. É isso aí, ativa o sino para todos, hein? Deixa o like. Até a próxima e segue a gente lá no Instagram, tá? Nossas plataformas tá aqui. Instagram, página no Face e TikTok. É isso aí, valeu e até a próxima. Falou!